Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. E testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Queridos irmãos, trataremos na lição de hoje de um tema de extrema importância: a ilusão, suas causas e suas consequências. Disse Allah no Alcorão Sagrado: os hipócritas clamarão: acaso não estávamos convosco? Ser-lhes-á replicado: sim, porém caístes em tentação e vos enganastes mutuamente e duvidastes da religião. E vossos desejos vos iludiram, até que se cumpriram os desígnios de Deus. E o sedutor vos enganou a respeito de Deus. O que leva o ser humano a ser negligente? O que o faz esquecer do seu início? O que o faz satisfazer-se das dádivas de Deus sem agradecê-lo? O que o faz ser audacioso a ponto de imaginar que é livre e independente? Este ser humano vive envolto por tudo que Deus criou para o seu bem-estar. Respira o ar que Deus criou e o faz necessário para ele. Amanhece e anoitece convivendo com a perfeição do sistema que Deus lhe proporcionou, porém sem lembrar do nome de Deus, sem lembrar da origem de tudo. Aprofundando-se nas descobertas da atualidade, relaciona toda a maravilha do mundo à própria natureza e se ilude. Afogado em seus desejos e prazeres, vive uma vida materialista e distante da realidade e se ilude. Ao obter um sucesso no decorrer de sua vida, se alegra demasiadamente e pensa estar seguro e ter alcançado o ápice da sua felicidade e se ilude. E Deus, com toda a negligência e ilusão do ser humano, aumenta suas mercês e suas dádivas sobre ele. Ele mostra a verdadeira face da vida na terra. Ele esclarece os fatores ilusórios que ela tem, para que todo ser humano conheça a verdade e saiba que a vida terrena é ilusória e enganadora. Em sua orientação ao ser humano, Deus esclarece que o homem deve estar desperto aos acontecimentos da vida, tratando a ilusão como ilusão e a realidade como realidade. Deus nos faz conhecer esta ilusão e nos orientou a vivermos atentos e despertos. Deus mostra-nos as várias ilusões que podem atravessar a vida do homem na sua longa viagem rumo à vida eterna, onde a ilusão tornar-se-á realidade. O que faz o homem ser negligente em relação ao seu Senhor e se iludir? E como não ser iludido? O Alcorão responde: a primeira das ilusões que atingem o ser humano é a vida terrena, a vida com seus atrativos, enfeites e adornos. Qual é a realidade dessa ilusão e como fugir dessa miragem? Disse Deus, o Altíssimo: ó humanos, temei vosso Senhor e temei o dia em que um pai em nada poderá redimir o filho, nem o filho ao pai. Certamente a promessa de Allah é verdadeira. Que não vos iluda a vida terrena, nem vos iluda o sedutor acerca de Allah. Aos homens foi abrilhantado o amor aos desejos, mulheres, filhos, entesouramento do ouro e da prata, os cavalos de raça, o gado e as sementeiras. Tal é o gozo da vida terrena. Porém, a bem-aventurança está ao lado de Allah. Assim é exposta a ilusão da vida e suas armadilhas no Alcorão Sagrado. Esta é a realidade da vida terrena. É brilhante e maravilhosa aos olhos de quem a enxerga, sem pensar em tudo que a envolve e envolve o ser humano nela. De vida e morte, saúde e doença, riqueza e pobreza, amor e ódio, segurança e medo. Ao mesmo tempo em que foi esclarecido ao homem a ilusão desta vida, foi estabelecido que nela ele vive. Então qual a saída? O que fazer? Fugir? Se abster dela? Viver isolado de tudo que se relaciona a ela? A visão do muçulmano não é fatalista e seca, mas sim realista. Esclarece a vida, visando todos os seus ângulos e respondendo a tudo que nela ocorre de acordo com o Criador desta vida. Ao citar a realidade e abrir os olhos do homem à ilusão, traz a solução e o caminho para uma vida segura e clara, que abrange a vida e a morte, a felicidade e a tristeza. Quando fala dos desejos e que ao homem foi abrilhantada a vida terrena com suas diversas ilusões, logo dize ao profeta: poderia anunciar-vos algo melhor do que isto?
Para os que temem a Allah, haverá ao lado do seu Senhor jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente, junto a companheiros puros, e obterão a complacência de Allah, porque Allah é observador dos seus servos, que dizem: Ó Senhor nosso, cremos, perdoa nossos pecados e preserva-nos do tormento infernal. São perseverantes, verazes, consagrados a Allah, caritativos e nas horas de vigília imploram o perdão de Allah. Outro iludidor é o Satanás, o qual Allah citou dizendo: que não vos iluda a vida terrena e nem vos iluda o sedutor, Satanás. A ilusão que atingiu nosso pai, Adão, diretamente quando vivia com Eva no paraíso. E ilusão da qual Deus, o Altíssimo, nos chamou a atenção, após citar a história de Adão e Eva, dizendo: Ó filhos de Adão, que Satanás não vos seduza, como seduziu vossos pais no paraíso, fazendo-os sair dele, despojando-os de suas vestimentas para mostrar-lhes as suas vergonhas. Ele e seus partidários vos veem, de onde não os vedes. Sem dúvida que temos designado os demônios como amigos dos incrédulos. E terceiro, os sonhos e desejos. Outro tipo de ilusão apresenta-se na forma de sonhos e desejos excedentes e muitas aspirações que fazem o homem esquecer da morte e ter uma vida puramente material. O Islã indica ao homem o remédio para a cura de tal ilusão, o anseio por poucas aspirações. Para diminuir estas aspirações e encurtar estes desejos intermináveis, lembramos o homem da morte e o incitamos a dedicar sua vida a Deus, enquanto pode. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse: O inteligente é aquele que controlou seu espírito e preparou-se para o que vem depois da morte. E o tolo é aquele que seguiu os seus impulsos e desejos e desejou de Deus o que não fez. E para mostrar como a busca de novos anseios e desejos são intermináveis para o ser humano que se ilude, o profeta certa vez desenhou um quadrado, traçou uma linha atravessando este quadrado e traçou linhas em direção a esta linha maior e disse: Este é o ser humano e este é o intervalo de sua vida. Este que ultrapassa o limite de sua vida são as suas aspirações. E estas linhas pequenas são as tentações. Se esta não o atinge, a outra o alcança. E se esta não o atinge, esta o alcança. Rogamos a Allah que sejamos dos virtuosos e merecedores dos graus mais altos do paraíso, e que Allah não nos desvie depois de ter nos guiado. Amém.